Bitcoin rompe falsos 25.200 novamente. E agora? Vamos seguir a alta até os 28, 30 ou vamos voltar para os 18 ou 15k? Gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 24.800 dólares. Bitcoin que no dia de ontem tem um rompimento falso novamente. Olhando aqui o gráfico diário, o Bitcoin rompe falso, vai até os 26.500 basicamente, mas tem um fechamento aí abaixo aí da sua resistência principal, que é ali os 25.200. E agora, será que vamos voltar a subir lá para os 30 mil? Ou será que vamos voltar lá para os 18 mil, 19 mil ou até 15 mil? Então, pessoal, olhando aqui o gráfico diário, a gente vê realmente uma sombra muito grande no dia de ontem. O fechamento aqui ele foi abaixo dos 25 mil dólares. Mas a gente tem muito volume abaixo ainda. Então, se a gente olhar o volume, a gente tem muito volume aqui na subida do Bitcoin. A gente tem um volume de fundo bem expressivo. E a gente tem aqui esses dois candles que a gente retornou com volume ascendente. O dia de ontem também teve bastante volume, inclusive o maior volume aqui até hoje, dos últimos dias. Mas se a gente olhar aqui para o gráfico de 4 horas, a gente vê que esses maiores volumes, a concentração desses maiores volumes, eles estão abaixo. Então a gente vê claramente que esses volumes aqui, eles estão abaixo, justamente nesse candle aqui. E claro que tem nesse candle aqui também bastante volume, mas reparem que a gente em nenhum momento até agora, a gente fechou um candle no 4 horas abaixo da mínima desse volume. Então para você que assistiu o vídeo de volume aqui do nosso canal, você vai entender do que eu estou falando. Então, pode ser normal o Bitcoin ficar de lado um pouco aqui, ou até vir mais para baixo aqui, até os 23 mil, pegar a liquidez aqui desse volume gigante aqui, que foi o volume de ignição aí dessa tendência. Então, podemos ir reto para cima, ou podemos até vir aqui pegar mais liquidez aqui nessas regiões. Mas a gente tem um volume ascendente aqui, então isso é bom. E temos o maior volume abaixo. E outra coisa que nos mostra que é mais difícil isso ter sido uma armadilha é o nosso volume na correção. Então a gente foi lá no topo, lá no topo dos 26.500, começou a corrigir aqui no gráfico de 4 horas e a gente vê que o volume está cada vez caindo mais. Então não há uma tendência de empurrar, de realmente formar uma armadilha, porque as armadilhas elas são muito fortes. O preço vai lá em cima e já volta com bastante volume, principalmente o preço sobe e na queda geralmente a gente tem mais volume do que quando a gente subiu. Então isso sim é uma armadilha. Uma armadilha ela é muito rápida, é como literalmente as armadilhas de urso, que você quando o urso pisa dentro, ela fecha e você está preso. Então isso basicamente acontece aqui. O preço vai lá em cima e já volta e deixa as pessoas presas aqui. E geralmente quando começa a cair, a gente começa a ter um volume ascendente na queda. Então isso sim é uma característica de uma armadilha muito forte. Que não é o caso aqui, então eu acredito que a gente vai voltar a subir. A gente pode ficar aí talvez 1, 2 dias de lado aqui. Mas a gente tem a maior probabilidade de estar seguindo a tendência. Porque se a gente olhar aqui o nosso gráfico de sentimento aqui no TRDR, a gente vê ontem, quando a gente foi lá nos 26.500, a gente começou a corrigir. E o que aconteceu? A gente tem a queda no Open Interest, show. Quando a gente sobe, eu quero ver o Open Interest subindo. E quando a gente cai, eu quero ver o Open Interest caindo. Então isso aconteceu, o Open Interest subindo quando o preço subia. E quando o preço começou a corrigir, eu quero ver o Open Interest cair. Então foi exatamente isso que aconteceu, o Open Interest caiu. E também aqui a gente já teve a gente teve liquidações e também teve muita venda a mercado. Então pessoas que compraram o rompimento já foram estopadas e liquidadas nessa região.
e foram obrigadas a vender a mercado. Que também, inclusive, já tem as instituições querendo segurar o preço aqui. Então, exatamente aqui em cima dessas ordens aqui, a gente teve aqui vários candles aqui de 15 minutos de 280, 300 milhões de dólares de venda a mercado. Então, aqui em 3 candles de 15 minutos, a gente teve mais de 260 milhões de venda a mercado em cada candle. Então, isso é bom, porque as pessoas compraram o rompimento, o preço começa a corrigir, as pessoas são obrigadas a sair de posição e com isso são obrigadas a vender a mercado. Então, o preço volta um pouco, tem algumas ordens de instituições aqui tentando segurar, mas a gente volta a cair, e olha aqui que acontece aqui, a gente tem de novo, novamente, as instituições colocando as ordens aqui, e a gente tem aqui mais 150, 160 milhões de venda a mercado. O long short nesse momento está em 1, então está bom, está bem neutro. Ele subiu um pouco aqui, desde o topo lá, mas o long short ele subiu com o open interest caindo, então isso não é tão relevante. Mas o que é bom, o que nos favorece a gente está seguindo a nossa tendência de alta, é as vendas a mercado e as liquidações aqui nessa correção. E olhando aqui o nosso trendline, a gente vê que a gente não tem muita ordem para cima, a gente não tem quase nada, a gente tinha algumas ordens aqui, mas a gente já vê que elas tiraram, mas a gente já tem aqui uma concentração de ordens aqui das baleias abaixo. Então, vocês podem ver que é justamente no último fundinho aqui, as instituições estão começando a colocar as suas ordens. Então, elas estão fazendo pressão para o preço continuar subindo, então é muito interessante. Aqui a gente vê que as instituições estão com apetite e estão colocando as ordens aqui, porque sabe, se o preço vir aqui e perder o último fundo aqui, que foi basicamente aí os 24 mil, a gente vai ter muita liquidação, muita venda no mercado e o desespero já voltando para o mercado, e aí a gente pode simplesmente fazer um movimento aqui de vir pegar essa liquidez nessas ordens aqui, tem muita venda no mercado, muita liquidação das sardinhas, e aí sim a gente voltar pelo menos a retestar o topo aqui, talvez romper, porque a gente não tem muitas ordens. E principalmente aqui, porque a gente tem o sentimento a nosso favor. Então a gente pode sim estar rompendo essa região aí tão decisiva aí para o Bitcoin. Voltando aqui para o gráfico, a gente vê isso, porque aqui no 4 horas a gente não tem um volume muito forte de queda, então se o preço vir aqui, pegar aquelas ordens aqui das baleias lá, a gente pode estar pegando a liquidez necessária e voltar a subir. Então, pessoal, é isso. Eu tô muito gripado, tô ruim, então, mas mesmo assim eu queria trazer esse vídeo aí para vocês, para atualizar vocês, principalmente você que acompanha nossos vídeos aí de atualização. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like. E aqui, em relação ao nosso Bitcoin da massa, a gente não tem muita coisa para fazer. Então, literalmente nesse momento, se você está de fora, você precisa esperar alguns gatilhos. Então, literalmente, neste momento, está alto para carpir, baixo para roçar e molhado para queimar. Então, bundinha na parede, vamos esperar o movimento aqui do Bitcoin. Se a gente vem para baixo primeiro e pegar a liquidez, que é muito provável que a gente vá fazer isso, ou se a gente já vai direto. Então, fechando candles acima aqui dos 25, dos 26, 26 mil, 25.500 novamente. A gente fechar candles aí numa hora, no 4 horas acima dos 25.500, a gente já tem um bom indício aí da força aí do Bitcoin voltando, e a gente pode sim romper lá e ir lá para os 28 mil dólares. Muitas pessoas vão estar vindo falar, porque não sei o que, Bitcoin só subiu porque imprimiram dinheiro, Bitcoin só subiu por causa disso, Bitcoin subiu só por causa disso, mas não vê o price action aqui do diário. Então essas pessoas sempre vão arrumar uma desculpa. O Bitcoin só subiu por causa disso, o Bitcoin só caiu por causa disso. Pessoal, se vocês ficar lendo notícia e vendo o que os gurus da internet estão falando, porque o meu influencer favorito falou que isso aqui é uma alta só para pegar os apostadores de baixo, depois a gente vai voltar nos 12 mil e eu só vou comprar quando a gente chegar nos 12 mil. Eu tenho uma coisa para te falar. Se você esperar para comprar
Bitcoin a 12 mil, 14 mil. Sabem quantos e aonde que você vai comprar Bitcoin? Você vai comprar Bitcoin acima dos 30 mil, dos 40 mil dólares. Então, cuidado quem vocês seguem. Vocês precisam ter o setup de vocês. Então, o que que eu faço? Quando muitas pessoas estão vendendo no desespero, eu estou comprando. E foi justamente aqui que aconteceu. Aqui, o desespero estava tomando conta. E o que que aconteceu? Aqui eu comprei, porque estava todo mundo vendendo, achando que ia zero. É justamente nessas horas que eu compro. Por quê? Porque é justamente nessas horas que as baleias compram. Então, as baleias adoram fazer esse jogo de causar um pânico no mercado, causar medo para as pessoas estarem vendendo no mercado para elas. Então eu te faço uma pergunta. Qual é o risco de você comprar Bitcoin aqui nos 25 mil dólares? Se você está pensando no longo prazo, ou talvez fazendo um swing trade, pensando em vender ele lá nos 40. Existe risco? Sim, existe risco. Mas qual é o risco? O risco hoje de você comprar Bitcoin a 25 mil, você vai estar assumindo um risco de comprar o Bitcoin a 64% mais barato relacionado ao topo histórico. Qual era o risco aqui no fundo? Aqui o risco era de 77%. Então, aonde que era o maior risco? Aonde que é o maior risco? É você comprar Bitcoin a 77% do topo, ou você quer comprar nos 12 mil? O risco, se o Bitcoin for a 12 mil, o risco não é muito maior do que você comprar Bitcoin a 15 mil dólares? Ou a 19 mil dólares na semana passada? Então, não existe almoço grátis, pessoal. O risco ele sempre vai existir. E quanto maior o risco, maior o retorno. Não existe você ter retorno sem correr risco. Então entendam isso de uma vez por todas. Ah, porque o meu influencer favorito falou que a gente vai nos 12, nos 14. É certeza. Mais uma coisa. Ninguém sabe nada nesse mercado. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente apenas estuda as probabilidades. Então, se o pessoal está falando que tem certeza que o Bitcoin vai nos 14, vai nos 12, por que ele não tá shortando então, esperando para fechar o short lá nos 12 mil? Então, tomem cuidado, pessoal. E outra, eu faço um desafio para vocês. Mais uma coisa. Ah, o Bitcoin tá caindo, você vai comprar o Bitcoin com a faca caindo. Me responde uma coisa. Bitcoin já caiu 77%. Comprar Bitcoin com 77% de desvalorização do topo histórico é comprar com a faca caindo? É comprar com a faca caindo? Você vê um ativo revolucionário, Bitcoin, o maior ativo desse mundo, que tem muito valor é diferente de preço. Você vê ele 77% desvalorizado e você não vai comprar, você quer o quê? Você quer comprar quando? Você não comprou nos 15, você nunca vai comprar, porque quando chegar nos 12, você vai achar que ele vai nos 10. Aí ele chega nos 10, você vai achar que ele vai a 8. E assim vai, você nunca vai comprar. Isso aconteceu lá no Covid. Então eu faço um desafio para vocês. Peguem, procurem aí nos gurus favoritos de vocês. Olhem os vídeos deles quando o Bitcoin caiu aqui no Covid. Bitcoin caiu, voltou. Quando o Bitcoin voltou nos 10 mil dólares, 9 mil dólares, tava todo mundo falando e apostando que ele voltaria aqui nos 3 mil dólares. Tava todo mundo apostando que ele voltaria nos 10 mil, nos 3 mil dólares. E o que aconteceu? A gente foi nos 60. E aí eu faço mais um desafio. Procura os vídeos do seu influenciador favorito aí que você segue. Olha os vídeos e olha os vídeos no YouTube nessa época aqui, ó. Quando o Bitcoin tava 60 mil dólares, 65. Olha os vídeos quando o Bitcoin tava aqui, 67, 70 mil dólares. O que todo mundo falava? Bitcoin é alta infinita, é 100 mil dólares, eu tenho certeza. Onde está esse pessoal agora? Então, o que está acontecendo no mercado neste momento? A mesma coisa aqui
o que aconteceu aqui no topo. Aqui no topo todo mundo estava falando que o Bitcoin era alta infinita, porque a gente rompeu o topo anterior e agora é 100 mil dólares. Aí todo mundo estava comprando, se alavancando, comprando. O que aconteceu? Cadê os 100 mil dólares? Cadê esse pessoal que estava cravando, que tinha certeza que o Bitcoin ia... que estava em plena tendência de alta e a gente ia lá nos 100 mil dólares? Cadê esse pessoal? É a mesma coisa. Depois do Bitcoin ter subido... Depois do Bitcoin aqui ter subido... daqui do fundo... até aqui, ter subido 1.400%, o pessoal falando, cravando, falando que tinha certeza que a gente ia no 100k. Então depois de uma alta de 1.400%, o pessoal cravava que a gente ia subir mais e mais e mais e mais. E o que está acontecendo agora? O Bitcoin com 77% a 80% de queda, e as pessoas cravando que a gente vai cair, vai lá nos 12, nos 10. Então é a mesma coisa. E não preciso nem falar o que aconteceu, né? Essa galera que comprou no topo, será que tá no mercado ainda? Com certeza vendeu aqui, ó. Vendeu aqui nos 20, nos 15, com certeza vendeu. Com certeza absoluta que o pessoal que comprou aqui, quando teve a queda da FTX, exatamente aqui, vendeu todos os seus bitcoins. E agora tá vendo o preço subir cada vez mais. Então, é um desabafo também que eu tive que fazer, porque eu vejo muitas pessoas aí que se dizem os melhores influencers, os especialistas em criptomoedas, mas que até hoje não aprenderam ainda. Quando o preço tá lá em cima, ficam falando que a alta infinita vai a 100 mil. E depois de cair 80%, ficam falando que sim, tem certeza que o Bitcoin vai nos 12. Você vai continuar seguindo esses caras? Eu só tenho uma coisa para te falar. Se você continuar seguindo esses caras, você nunca vai ganhar dinheiro nesse mercado. Porque você vai estar comprando porque ele está falando que vai a 100 mil dólares. Então você vai estar comprando aqui. E aqui tá todo mundo falando e insiste que vai nos 12. Você vai comprar quando? Você vai comprar se bater nos 12. Aí bater nos 12? Não, vou comprar nos 10. Vai nos 10? Não, eu vou comprar no 8. Então você nunca vai comprar. Então você sempre vai perder aqui as melhores assimetrias. Você sempre vai perder as melhores chances. Então, pessoal, eu não queria me alongar muito aqui nesse vídeo, mas por estar muito mal, muito gripado, mas acabei me alongando aqui, entrei no assunto aqui, que é chato, sim, mas eu precisava falar isso para vocês. E espero que você tenha gostado desse vídeo aí, reveja aí os seus conceitos, reveja aí o seu setup, você tá sendo assertivo, você não tá. Então, a gente tem vários vídeos aí no nosso canal explicando qual é o jogo das baleias, onde elas acumulam, o que elas fazem. Então, tem muito conteúdo aqui. E também já se inscreve no canal, já deixa seu like aí para não estar perdendo os próximos vídeos, que eu vou estar trazendo muitas coisas aí legais para vocês. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E qualquer movimentação forte eu vou atualizar vocês num vídeo mais curto. Valeu, um abraço e até a próxima.